Meu amigo, olha só que situação muito importante ocorrida aqui em direito processual penal. Veja, os dados bancários de um brasileiro obtidos em país estrangeiro e sem ordem judicial. A legislação estrangeira não exige ordem judicial para a obtenção de dados bancários como exige a legislação brasileira. Então os dados foram obtidos lá sem ordem judicial e foram compartilhados com a Polícia Federal Brasileira. Esse compartilhamento, ele é lícito? É legal? Ele pode ocorrer normalmente? Ou ele ofende a ordem pública brasileira justamente porque esses dados foram obtidos em país estrangeiro sem ordem judicial daquele país? E aí? É legal ou não é legal? Fica comigo nesse vídeo, vamos até o final, que o STJ nos responde e nos coloca nos trilhos para acertar a sua questão de concurso. Vamos lá. Bem, meus amigos, e antes de aprofundarmos nesse assunto, vamos esclarecer aqui alguns pontos. Primeiro, existe um tratado bilateral para compartilhamento de informações investigativas de ordem penal e processual penal entre o Brasil e os Estados Unidos. As informações que foram compartilhadas foram obtidas lá, nos Estados Unidos, e compartilhadas entre os órgãos de investigação, Procuradoria Norte-Americana, Polícia Federal Brasileira, diretamente. E o tratado prevê no artigo 4º que essas informações deverão ser compartilhadas desde que conduzidas pelas autoridades centrais dos respectivos países, Brasil e Estados Unidos. Não ocorreu isso. As informações foram compartilhadas de modo direto entre os órgãos de investigação. Ocorre que também nesse mesmo tratado, no artigo 1º, diz que essas informações poderão ser compartilhadas também por qualquer outro meio, por qualquer outra prática bilateral cabível. Lá no artigo 1º está escrito isso. Então, não obedeceu ao mandamento do artigo 4º, mas está permitido no mesmo tratado que ocorra o compartilhamento por qualquer outra forma. O que aconteceu? A defesa do réu alegou que o tratado foi descumprido, não foi observado o que está previsto no artigo 4º. Não foram as autoridades centrais dos respectivos países que conduziram o compartilhamento de informações. O STJ concordou com isso? Não, não concordou. Porque o artigo 1º, como já dissemos aqui, do tratado, permite que esse compartilhamento ocorra por outros meios, de outra forma, por outra prática bilateral cabível. Então, não foi atendido o pedido da defesa no sentido de tornar nulo o compartilhamento de provas nesse caso. Bem, e a defesa alegou também que o compartilhamento das informações bancárias do réu, que lá foram obtidas sem autorização judicial, elas ofendem a ordem pública, de acordo lá com o artigo 17 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Eu tomo aqui a liberdade de ler para os senhores, e também pode acompanhar aqui do lado. Artigo 17 do Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como qualquer declaração de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública, bastante cuidado com esse trecho, e os bons costumes. E agora, meus amigos, o STJ concordou com essa nova alegação da defesa de que as informações bancárias do réu foram obtidas sem autorização judicial? Não, não concordou. O STJ fundamentou dizendo que as provas, ou melhor, as informações bancárias obtidas ocorreram de forma legal. Porque lá nos Estados Unidos, onde tudo ocorreu, não se exige autorização judicial para que os órgãos investigativos tenham acesso às informações bancárias dos investigados. Aqui no Brasil, sim, exige autorização judicial para essa atividade e aí a prova teria sido declarada nula.
nulidade absoluta, porque não houve observação quanto à reserva de jurisdição. Mas ocorreu tudo isso nos Estados Unidos e lá não se exige essa reserva de jurisdição, por lá não existe para acesso às informações bancárias dos investigados. Por isso, o STJ disse que para que alguma alegação nesse sentido tivesse que ser observada, tivesse que ser declarada nula a prova, a defesa do réu teria que demonstrar que houve efetivo prejuízo para o réu, prejuízo indevido, em razão do compartilhamento feito de forma direta, da obtenção da prova não ter observado a legalidade, mas isso não ocorreu, porque lá onde essa obtenção de prova ocorreu, de informações bancárias, foi observada a estrita legalidade e o compartilhamento ocorreu dentro dos limites permitidos pelo Tratado Bilateral de Assistência Legal. Então, dito isso, eu renovo aqui a nossa pergunta inicial. É lícito o compartilhamento de informações bancárias obtidas em país estrangeiro sem ordem judicial? Informações compartilhadas entre órgãos investigativos dos respectivos países, Brasil e Estados Unidos. É lícito esse compartilhamento ou isso ofende a ordem pública brasileira pelo fato de a informação ter sido obtida em país estrangeiro sem ordem judicial? Como melhor resposta, eu trago o destaque feito pelo próprio STJ ao tomar esta decisão. Me permita aqui a leitura. Não viola a ordem pública brasileira o compartilhamento direto de dados bancários pelos órgãos investigativos, mesmo que no estado de origem, portanto nos Estados Unidos, sejam obtidos sem prévia autorização judicial, se a reserva de jurisdição não é exigida pela legislação local. É o que ocorre neste caso. Lá nos Estados Unidos não há reserva de jurisdição para que os órgãos investigativos tenham acesso às informações bancárias dos investigados. Portanto, a prova lá foi obtida por meio legal, compartilhada com o órgão investigativo brasileiro, no caso aqui a Polícia Federal, de forma que é permitida pelo Tratado Bilateral de Mútua Assistência Legal existente entre os dois países. Amigos, e chegando aqui ao final deste vídeo, da análise deste agravo em recurso especial, eu te agradeço pela sua companhia, te agradeço por prestigiar o nosso canal. Estude este assunto, reveja, ele é muito importante para a sua prova, é muito importante para o seu exame. Estude, boa sorte a todos e fiquem com Deus.